Fico muito feliz de receber uma mensagem de Moçambique. Que demais! Biblioteca universitária. O que você precisa ver? Quem que é teu público-alvo? Estudantes e professores, por que não, né? São pessoas que querem estudar, são pessoas que precisam de silêncio para estudar, precisa de concentração. Isso são fatores que tu vai conseguir traduzir na tua arquitetura desse local, né? Não sei se tu chega no teu TCC a fazer projetos de interiores, por exemplo. Dentro do projeto de interiores, tu consegue ver questões de concentração, né? De tu ter ambientes, quem sabe, de estudos que sejam individuais, tenha ambientes de estudos... Ai, ficou uma luz ruim aqui agora. Ambientes de estudos que sejam coletivos, né? E todos eles pensando na concentração. Concentração, o que a gente pensa? Tem questões de estudos como formas e pé direito que não sejam muito amplos para a pessoa se deter mais e se concentrar mais no que ela está fazendo. Quando a gente bota pé direito ou proporções muito grandes, a pessoa tende a se dispersar, a ter mais liberdade, isso pode trazer mais barulho. Então tu vai ter que ver essas questões de formas e proporção, que eu acho que é bem legal. Questões de iluminação, por exemplo, tu vai ter que pensar que você precisa de concentração, você precisa talvez uma luz mais focal, né, para a área de estudos, para a parte de estudos, uma luz mais abrangente para a parte de estantes e, enfim, acervos. Para a parte de fora da biblioteca, digamos assim, do edifício em si, talvez seja legal tu transpor algo da própria universidade, né? Algum elemento, algo que remeta à universidade, sei lá, se as cores. Tu vai ter que pensar... O cara achou que eu não sabia fazer uma baliza e tá me dando espaço. Querido, simpático. Porém, eu sei fazer uma baliza. E quanto à edificação em si, tu pode pensar, por exemplo, se ela tá dentro de um entorno ou se ela pertence a um campus, tá? E ele já tem outros prédios consolidados, tu pode pensar como é que ela pode se encaixar nesse entorno, como é que ela pode traduzir o que a universidade quer repassar para os seus clientes, que são os estudantes, né? Quanto ao título que tu me questionou, tenha muito cuidado ao colocar títulos, neuroarquitetura, neurociência aplicada à arquitetura. Se tu for ver a live que eu fiz com a Rafa, a gente conversou sobre isso, tá? Porque no momento que tu bota isso como um título, os teus professores, né, a tua banca, vai te questionar muito mais sobre isso. Então, talvez ele realmente te cobre o porquê que tu tá utilizando a neurociência. Daí tu vai ter que achar lá os artigos, né, que falam talvez sobre proporção, sobre o impacto das formas nos seres humanos. Hoje em dia, talvez seja mais inteligente, digamos assim, tu não usar neuroarquitetura no nome do teu TCC, mas tu justificar ele em banca com neuroarquitetura. Porque ainda os professores não conhecem muito bem sobre o tema. Como eu sei que tem muita coisa para se fazer em época de TCC, isso te dê mais uma sensação de insegurança do que de segurança. Então, assim, ó, busca essas informações que existem de neuroarquitetura aplicados às tuas decisões de projeto, e usa elas como um embasamento para tua banca, como para fortalecer as tuas decisões de projeto. É aí que tu vai se dar bem. Cheguei em casa e pensei em mais coisas. Tu pode pesquisar. Como a gente tá falando de biblioteca, a gente quer um lugar silencioso. Tu pode pesquisar, além de todas as tuas soluções acústicas que tu vai estar colocando, tu pode pesquisar sobre o quanto é ruim pessoas estarem expostas a ruídos. Isso tu vai achar dentro da ciência. Outra coisa que tu pode pesquisar é sobre o desenvolvimento da pessoa ao estudar sozinha e ao estudar coletivamente. Sei lá se existe alguma coisa sobre isso, mas talvez exista algum estudo sobre isso daí, sobre essa parte de relação social. A diferença da pessoa ter que estudar sozinha é a diferença, a importância talvez de ter grupos de estudo. Se tu achar isso também dentro da ciência, vai te fundamentar as tuas decisões de projeto, por exemplo, de colocar salas individuais de estudo e salas coletivas. Vai te dar um porquê que tu colocou isso no teu projeto. E isso é começar a colocar a ciência a favor da arquitetura.